Romanos, capítulo 1, versos 16 e 17. E eu não sei se você trouxe confissão de fé, mas se você não trouxe, tome nota. Eu vou ler, após a leitura do texto de Romanos, o capítulo 1, a seção de número 6 da confissão de fé, do Espírito Santo. Tá bom? Então, Romanos 1, 16 e 17. Confissão de fé, capítulo 1, seção 6. Ok? Vamos orar antes de lermos. Senhor, nós queremos te agradecer por esta oportunidade tão abençoada de estarmos aqui, para aprendermos do Senhor segundo a tua palavra, inclusive olhando para aquilo que o Senhor tem dado ao homem a oportunidade de realizar. Ajuda-nos, ó Deus, para que de modo correto vejamos, entendamos e andemos ao ponto de agradar ao Senhor em Jesus Cristo. Ajuda-nos, pois, nas nossas debilidades, ó Deus, sobretudo de compreensão da verdade. Assim te pedimos em Cristo, entregando a vida de cada um de nós nas tuas mãos, a começar em mim, e isto com gratidão e perdão dos nossos pecados. Amém. Amém. Romanos 1, 16 e 17. Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito: o justo viverá por fé. Agora, na seção 6 do capítulo 1 da Confissão de Fé, lemos assim: todo o conselho de Deus concernente a todas as coisas necessárias para a glória dele, para a salvação, fé e vida do homem, ou é expressamente declarado na Escritura, ou pode ser lógica e claramente deduzido dela. A Escritura nada se acrescentará em tempo algum, nem por novas revelações do Espírito, nem por tradições dos homens. Reconhecemos, entretanto, ser necessária a íntima iluminação do Espírito de Deus para a salvadora compreensão das coisas reveladas na palavra, e que há algumas circunstâncias, quanto ao culto de Deus e ao governo da Igreja, comuns às ações de sociedades humanas, as quais têm de ser ordenadas pela luz da natureza e pela prudência cristã, segundo as regras gerais da palavra, que sempre devem ser observadas. Amém. Meus irmãos, a primeira coisa que eu quero destacar aqui é no que diz respeito a esse texto de Romanos capítulo 1, versos 16 a 17 que lemos. Quando nós tomamos esse texto, eu preciso entender que toda essa epístola está baseada nesta premissa, a saber, que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Nós podemos cometer um erro, e isso seria um erro de reducionismo, de entender que esta salvação que é posta aqui diz respeito apenas à regeneração do pecador, que ainda está morto em seus delitos e pecados. Só que a leitura da carta vai nos conduzir a uma compreensão maior acerca deste poder de Deus para a salvação, visto que nos é dado não somente para este ingresso na fé, digamos assim, no sentido de sermos alcançados pelo Senhor, regenerados, então professarmos uma fé viva no Senhor Jesus Cristo, mas também para o desenvolvimento da nossa salvação. Afinal de contas, nós precisamos do Evangelho também na nossa vida diária. Há provas no texto de Romanos neste sentido. Eu quero dar alguns exemplos aos irmãos disso. Imaginemos que você vai tratar uma pessoa que ela sofre de ira. E você perguntaria, mas será que o Evangelho tem resposta a isso? Então, quando você vai para o capítulo de número 12, a partir do verso de número 17, você vai ver uma das expressões disso, portanto, do poder do Evangelho na vida da pessoa, exatamente nessa área. É nos dito o seguinte: não torneis a ninguém mal por mal, esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dá lugar à ira, porque está escrito: a mim me pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isto amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Então, você vai observar na leitura desse texto que os princípios que são dados aqui são princípios do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. São princípios que mostram que nesta área da vida, e não é a única,
nós temos recursos no Evangelho, a fim de que, cientes destes recursos e apropriados dele, nós possamos então conduzir a nossa vida de maneira agradável ao Senhor. O apóstolo Paulo então conclui no capítulo 15 dessa mesma epístola, eu queria que você abrisse e acompanhasse comigo, no verso 14, dizendo o seguinte: e certo estou, meus irmãos, eu estou lendo Romanos 15, 14, sim, eu mesmo, a vosso respeito, de que estáis possuídos de bondade, cheios de todo conhecimento, aptos para vos admoestardes uns aos outros. Então Paulo está dizendo o seguinte: olha, nós temos da parte de Deus o Evangelho, é o poder de Deus para a salvação, ele atua na nossa área de modo que possamos viver assim, agradando a Deus, e eu estou certo, esta é a convicção do apóstolo Paulo, que esses irmãos têm duas coisas, e estas coisas habilitam esses irmãos a exercer esse cuidado uns para com os outros, a saber, bondade e conhecimento. Assim sendo, tendo essas coisas, eles estão que? Aptos para admoestar uns aos outros. Essa palavra admoestar aqui é a que é usada para aconselhar na Escritura. Por exemplo, em Colossenses capítulo 3, verso 16, você vai ver essa mesma palavra posta lá com uma tradução diferente. Aqui está admoestar, vamos dar uma olhadinha lá, por favor. Colossenses capítulo 3, verso de número 16. Mesma palavra, também usada pelo apóstolo Paulo. Ele diz o seguinte: habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente. Lá ele usou aqui em tradução admoestar, aqui o que? Aconselhar, mas a palavra é a mesma palavra. Então, o que nós podemos tirar introdutoriamente usando esse texto? É que nós temos da parte de Deus um recurso poderosíssimo, que é o Evangelho, o poder de Deus para a salvação, e devemos entender que salvação não é só a regeneração, mas todo o processo de salvação. Nós temos áreas da vida que são tratadas por este Evangelho, conforme vimos aqui em Romanos 12, e temos então a igreja como detentora destas coisas, dadas pelo Senhor, a fim de que possam cuidar uns dos outros. Dito isto, irmãos, nós precisamos agora tocar neste item da nossa confissão de fé, que é o capítulo 1, seção 6. Eu não vou ler, não vou tomar toda a porção, mas eu quero destacar alguns pontos, tá? O primeiro deles é o seguinte: na nossa confissão de fé é dito que todo o conselho de Deus, concernente a todas as coisas, observe sempre essa expressão, todos e todas, todo o conselho, todas as coisas necessárias para a glória dele e para a salvação, fé e vida do homem. Então eu pergunto para você, quando você lê isso aqui, tem alguma área da vida humana que não fique coberta com isso? Salvação, fé e vida. Então, enquanto você viver, tudo que é necessário para você está expresso onde? Na Escritura Sagrada. Agora observe bem que ele diz assim, ó, tudo que é necessário para salvação, fé e vida do homem. Então ela abarca esses três aspectos: salvação, fé e vida do homem. E aí ele prossegue dizendo o seguinte, que isso que está contido na Escritura é expressamente declarado e pode ser lógica ou claramente deduzido lógica e claramente deduzido dela. Então, esta sessão nos coloca diante da obrigação de nos debruçar sobre a Escritura e estudá-la do modo mais profundo que pudermos, debaixo da iluminação do Espírito Santo de Deus, esgotarmos isso, no que diz respeito à nossa capacidade, não a palavra, porque ela não tem como ser esgotada. E então, diante disto, e com isto, agir para que o homem possa viver de maneira agradável ao Senhor, enfrentando inclusive as dificuldades decorrentes da queda. Posto isso, como vamos falar de aconselhamento, eu quero trazer aqui uma definição de aconselhamento. Eu queria que você, até se possível, tomasse nota, porque eu julgo que seja importante para nós a gente definir isso. Primeiramente, quando nós vamos falar de aconselhamento, nós temos que trazer à memória que a palavra aconselhar, ela não é apenas do universo cristão. Em outros locais você vai poder ouvir essa mesma expressão, até a atitude, o ato de fazer isso, e de aconselhar.
Então, a primeira definição é a seguinte: o que é aconselhamento? O que é aconselhar? É dar a alguém algum conselho, ouça bem, ó, dar a alguém algum conselho na forma de um plano. Então você aconselha na forma de um plano, preste bem atenção nisso, de tal maneira que essa pessoa possa alcançar uma meta. Então você vai dar à pessoa: olha, você deve fazer isso, faça deste modo para chegar a este ponto. Imagine que essa situação, ela é comum a todos nós. Então, uma pessoa chega e diz: olha, eu queria que você me aconselhasse sobre criação de filhos, ou que você me aconselhasse sobre uma questão de ordem financeira. Então, o que é que você vai fazer? Você vai dar a alguém um conselho, vai estabelecer um plano, ou seja, o que ela deve fazer a partir daquele conselho, e vai ter uma meta em vista. Quando nós vamos falar de aconselhamento bíblico, esse conceito também se ajusta, mas aí você tem um afunilamento. Em que sentido? Primeiramente, o conselho que a gente vai dar não vem da nossa cabeça. Vem de onde? Da palavra de Deus. Então, quando nós falamos de aconselhamento bíblico, nós também vamos dar um conselho, mas o conselho não vem de nós mesmos. Vem de quem? De Deus, da sua palavra. E não é aqui, não cabe as adivinhações, as profecias, né? Deus não deu nada disso. É você ler a Bíblia, entender a Bíblia no seu contexto, fazer aquele salto temporal para saber de que forma aquele conceito e conselho se aplica a mim hoje, e então fazer o devido uso. Então eu vou dar a alguém um conselho, e o conselho é bom do quê? Da Escritura. Segunda coisa, esse conselho é dado na forma de um plano. Então, toda vez que eu vou aconselhar alguém, eu tenho que entender que esse aconselhamento tem princípio, meio e fim. E além disso, ele tem um modo próprio de se fazer. E aqui eu acho que talvez complique um pouquinho. Já começa a criar algum tipo de dificuldade. Porque geralmente a percepção, quando se fala de aconselhamento no universo cristão, é que a coisa é feita de modo aleatório, ao ponto de alguém chegar e dizer assim: olha, você está com uma dor de cabeça, então você vai ler, vamos em 2 doses aí de 51, cuidado com 38, porque 38 mata, né? E a pessoa começa a abordar dessa forma. Não é assim. Eu não posso lançar versículos aleatoriamente, sem conhecer o conteúdo dele, sem saber a situação da pessoa. Pois cada aplicação feita deve obedecer a este cuidado. E aí me parece que tem um problema, porque aqueles que de alguma forma treinam lá fora para usar estes conselhos, que não de Deus logicamente, e os fazem dentro de um plano. Tanto é que você tem um horário para chegar, você tem uma sessão estabelecida, a pessoa toma nota da sua vida, não é? Você tem um cadastro lá com toda a sua anamnese feita. Então dá um ar de profissionalismo. Mas quem disse que isso não é feito cá? Então eu devo dar a alguém um conselho na forma de um plano. E no caso do objetivo, né, a meta, no nosso caso é diferente. Por que é diferente? Porque, sem sombra de dúvida, irmãos, e assim, de todas as teorias seculares que eu já observei, não teve uma só que escapasse. Aqui, pastor, é que todas elas, no fundo, vão tentar ajustar a sua vida para você se sentir melhor. Esse é o ponto. Vão ajustar a sua vida para você o quê? Sentir melhor. Então, mas se sentir melhor é errado, pastor? Não estou dizendo que seja errado, não. O que eu estou dizendo é que esse não é o alvo principal. Não é o alvo primário. A questão não é eu me sentir melhor, é agradar ao Senhor. E eu vou dar um exemplo bem claro disso usando a própria Escritura. Se fosse se sentir melhor, Cristo teria ido à cruz? Pensando nele. Para que você não pense muito e acabe se confundindo, abra sua Bíblia aí, por favor, em Mateus, Evangelho segundo escreveu Mateus, e vamos tentar responder, olhando para este Evangelho,
Vendo o capítulo de número 26, Mateus capítulo 26, verso 36. Lembra que eu falei? Se o meu objetivo é me sentir melhor, então eu estou contrariando a Escritura, porque a Bíblia não me foi dada para me sentir melhor. Pois é possível que algumas vezes, ao fazer o que a Bíblia ordena, eu me sinta pior. Pelo menos inicialmente. Por quê? Porque eu vou ter que mortificar a minha carne. Então vamos ver esse exemplo. Mateus 26, 36. Em seguida foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsem, e disse aos seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto eu vou ali orar. E levando consigo a Pedro e os dois filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e angustiar-se. Então lhes disse: a minha alma está profundamente triste até a morte, cai aqui e vigiai comigo. Adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se possível, passa de mim este cálice. Todavia não seja como eu quero, e sim como tu. Se possível, vai ser pesado, passa de mim este cálice. Mas prosseguindo. E voltando para os discípulos, achou dormindo e disse a Pedro: então, nem uma hora pudeste vós vigiar comigo? Vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Tornando a retirar-se, orou de novo, dizendo: meu Pai, se não é possível passar de mim este cálice sem que eu beba, faça-se o quê? A tua vontade. Então, o que o texto nos mostra é que, se fosse fazer a vontade de Cristo aqui, no sentido da dor que ele haveria de sentir, ele disse: passa de mim esse cálice. Mas fazer a vontade do Pai representava passar pela dor maior. Então o objetivo do aconselhamento bíblico nunca será, primariamente, lhe fazer sentir bem, mas fazer você mais obediente, mais santo. E isso nenhuma teoria secular apresenta. Volto a dizer: pastor, então o senhor não quer que eu nem sinta um alívio da minha dor? Não, não estou dizendo isso não. Mas o que eu estou dizendo é que, se você quer de fato agradar a Deus, você não deve ter como preocupação primária além da sua dor, mas saber o que Deus quer, e isso pode implicar, inclusive, em acentuá-la, para que você seja santo. Então, qual é o objetivo do aconselhamento bíblico? Fazer-nos santos como o Senhor é santo. Abra sua Bíblia aí, por favor, em Colossenses capítulo 1, verso 28. Mais uma vez, vamos voltar a essa epístola. Colossenses capítulo 1, verso número 28. O apóstolo Paulo disse que ele trabalhava incessantemente para alcançar um objetivo. Ok? Abriram aí, Colossenses 1, 28. Diz assim: o qual nós anunciamos, que está falando de Cristo, advertindo a todo homem e ensinando a todo homem em toda a sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem o quê? Perfeito em Cristo, santo, ajustado em todas as áreas de sua vida. Esse é o nosso objetivo. Então, o que é aconselhamento bíblico? É você dar um conselho a alguém que vem da palavra, portanto, da mente de Deus. Esse conselho é dado debaixo de um plano. Então você não dá conselhos aleatórios. Você entende a situação da pessoa, você entende o que a Bíblia diz e ajusta, alinha uma coisa com outra. E esse conselho ele tem um alvo. Qual é o alvo? Fazer com que essa pessoa seja perfeita em Cristo, santa, como o Senhor aqui é santo. Entendido isso, vamos aqui para algumas questões importantes também sobre aconselhamento, que nos diferencia de todas as teorias. Eu vou passar bem rapidinho nelas, mas eu quero ser apenas as ponturas. Tá? O aconselhamento bíblico, que é esse, conforme o conceito que eu dei, ele é centrado em Deus e não no homem. Então vamos já estabelecendo a diferença, tá? Ele é centrado em Deus e não no homem. Grave bem isso. Segundo, ele é centrado na obra de Cristo e não na obra do homem. Centrado em Deus e não no homem. Centrado na obra de Cristo e não da do homem. Terceira característica,
ele é centrado no Espírito de Deus e não no Espírito do homem. Terceira característica. Então, centrado em Deus, não no homem, centrado na obra de Cristo, não do homem, centrado no Espírito de Deus e não no Espírito do homem. Quarta característica, ele é como um discipulado. Ele vai treinar você para você ser como Cristo é. Ok? Então, o aconselhamento ele é uma atitude que ela é progressiva. Ele vai fazer com que você se assemelhe mais e mais com Cristo Jesus. Ok? Então essa é outra característica. Segundo, quarto, as metas do aconselhamento elas são sempre maiores do que qualquer teoria secular. E qual é a meta? As metas do reino de Deus. Estas são as metas. As metas do reino de Deus. Ok? Então vamos pensar aqui rapidinho. Abra sua Bíblia, por favor. Eu vou sempre tentar fazer mostrando biblicamente. Você tem 2 manuais de diagnóstico. Um chamado CID. Atualmente tem 10, mas já estão lançando 11. Eu não sei se já até lançaram o CID 11. Eu tenho que fazer essa pesquisa. Mas o CID, que é o Código Internacional de Doenças. E você tem um outro manual chamado DSM-5, que é um outro manual também para diagnóstico de doenças mentais. Tá? Nesses 2 manuais, você pode ver problemas associados à questão do desejo de matar alguém ou de morrer. Depois você olha lá a categorização, mas você vai encontrar isso. Inclusive uma descrição dos sintomas disso. Ok? Se a pessoa estiver enquadrada naqueles itens, ela vai receber um CID, o códigozinho, ou DSM, dizendo, olha, ela tem esse tipo de enfermidade. Então eu estou falando do desejo de matar alguém, certo? Quando o Senhor Jesus Cristo, em Mateus capítulo 5, vai falar sobre esse mesmo desejo, por favor, abra a sua Bíblia aí, Mateus 5, 21, ele vai citar o mandamento correspondente a isso, que é o 6º, não matarás. E ele diz assim, ó, verso 21, ouvistes que foi dito aos antigos, não matarás. Quem matar está sujeito a julgamento. Eu, porém, vos digo que todo aquele que sem motivo se irá contra seu irmão estará sujeito a julgamento. A mesma palavra julgamento está aqui, como está no primeiro versículo que li. Então ele está dizendo o seguinte, olha, se você matar alguém usando um instrumento, ou se matar alguém no seu coração, aos olhos de Deus, você está cometendo o quê? Um pecado. Isso não é uma dor. Não é uma dor. É um pecado. E quando eu parto para essa abordagem, Cristo ainda vai mais adiante, dizendo o seguinte: quem proferir um insulto a seu irmão estará sujeito a julgamento, mesma palavra. Então, se eu proferir uma palavra indevida, insulte meu irmão, também está enquadrado em qual mandamento? Não matarás. Doença ou pecado? Pecado. E ele vai mais. E quem lhe chamar tolo estará sujeito ao inferno de fogo. Aquele já pulou do julgamento para a sentença, mas também foi julgado. Então você percebe, irmãos, que quando nós abordamos biblicamente um problema, nós estamos apenas vendo o comportamento exterior, mas os motivos do coração. Por isso que as metas são mais profundas, e são metas do reino de Deus, porque a nossa ideia não é apenas acomodar a pessoa em determinada situação, é tratar com profundidade o coração dela, de modo que ela seja curada e possa se livrar disso pela graça de Cristo Jesus. Então estas são as metas. E a última coisa que eu queria destacar é que no aconselhamento bíblico a esperança que nós temos, ela está posta em Deus e não no homem ou em qualquer mecanismo humano. E aqui entra todos, inclusive medicações. A esperança está posta em quem? Em Deus e não no homem ou qualquer expediente posto por ele. E aqui eu quero fazer um adendo.
Com isso eu não estou dizendo, não estou afirmando que eu sou contra o uso de medicamentos. Tomo todo dia, inclusive um. Mas não é para controlar meu nervoso, tá? Mas é para um programa de ordem cardíaca. E louvo a Deus por esse remédio. Então eu não sou contra a medicação. Mas o uso que se faz sem compreender adequadamente o que se está fazendo. O que de fato está sendo tratado. Então nós temos aqui o aconselhamento bíblico definido aqui em linhas gerais. Vamos agora para a psicologia. A primeira coisa que você vai observar quando você vai falar de psicologia é que não há um consenso em termos de qual psicologia. Tem um livrinho da leitura moderna que o nome de psicologia aparece escrito até o A de psicologia e ao final tem um S em vermelho. E logo no início o autor já coloca o seguinte: olha, é difícil a gente abordar a psicologia porque não existe só uma. São várias correntes. Então cada corrente ela tem uma percepção do homem. Então nosso primeiro problema em definir é saber qual. Porque não há uma só. Existem várias. Talvez até vocês conheçam. A corrente behaviorista, a freudiana, que aborda a psicanálise, a junguiana, ok? Então você tem uma série de teorias que são apresentadas. Agora, o que é que elas buscam? Uma compreensão do homem, grave bem isso, segundo o homem. É o homem olhando para outro homem e tentando avaliar a sua condição. Agora, vocês que estão aqui, se você não tivesse a escritura, você conseguiria enxergar o homem como de fato ele é? Esse grau meu aqui, 2,5. Se eu olhar para aqui, já não vejo muita coisa. Talvez se afastar um pouquinho melhor. Se eu tenho uma Bíblia com letra gigante. Eu preciso desse óculos para ver corretamente. Como é que um homem caído, morto em seus delitos e pecados, vai olhar para outro homem no que diz respeito à sua mente, aos inteiros do seu coração e ver corretamente? Ele não consegue nem se enxergar. Nem se enxergar. Se você quer provar a Bíblia disso, por favor, abra sua Bíblia aí em Jeremias capítulo 17. Jeremias capítulo 17. Um versículo bem conhecido. Eu não sei se você o tem de cor, mas por certo já deve ter ouvido. E eu queria que você visse isso. Jeremias 17, 9. Vou ler o 9 e o 10. Abriram? Posso ler? O que é que nós estamos buscando ao ler esse verso? Teria o homem condição de se ver como de fato ele é a partir da revelação divina? Sem essas lentes bíblicas? Olha o que é dito. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente o quê? Agora leia a pergunta final. Quem o conhecerá? Quem é o homem que pode olhar para si mesmo, homem natural, e se ver como de fato ele é? Eu não estou falando, meu filho, de aparência física, não. Eu estou falando de motivos que modelam o nosso comportamento, que guiam os nossos pensamentos, que afetam as nossas emoções. Você acha que você consegue vencer? Uma vez eu estava com uma pessoa que cometeu um desatino, não foi um crime, mas foi um pecado. E ela disse: pastor, eu não me reconheci. Eu disse: você acabou de dizer uma profunda verdade acerca da sua condição. Você não se conhece mesmo. Isso não faz de você alguém que não tem a responsabilidade pelo que fez. Mas conhecer, você não se conhece.
E aí o verso continua e diz assim: eu, Senhor, ó, ele faz a pergunta para o homem: quem conhece? Qual seria a resposta? Ninguém. A não ser quem? Deus. Aí ele diz, verso 10: eu, o Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos, isto para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas ações. Então tem um ser que me conhece perfeitamente e que na verdade vai me retribuir segundo as nações, é Deus. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender quando vamos falar de psicologia é que há uma dificuldade estabelecida em entender o homem em toda a sua complexidade. Nenhuma corrente considera fazer isso. Daí, muitas vezes, eu penso da união de correntes, né? De pessoas que pegam um pouquinho de uma, um pouquinho de outra, um pouquinho de outra, aí você vê essa multiplicação de descendência e dissidência. Onde eu concordo com o aspecto de um, mas esse eu não concordo. Então eu agrego aqui e monto uma. E aí vão se proliferando. Então a primeira coisa que entender, essa atitude, ela se mostra ineficaz, porque nenhum homem tem condição de entender o homem na sua plenitude. A outra coisa importante que a gente tem que falar sobre isso é que toda a teoria secular, ela parte de um princípio errado sobre o homem. Todas elas, sem exceção, não veem o homem como criado à imagem e semelhança de Deus. Aqui se deu outro problema. Se não é a imagem de Deus, é o que então? Descendente de quem? Originou-se de onde? Como é que ele foi formado? Então, se eu vou analisar o homem e eu preciso conhecer a sua origem para chegar a um acerto no diagnóstico, se eu partir de uma origem errada, eu vou ter dificuldades. Então, nenhuma vai admitir que o homem foi criado por Deus. É outro problema. Terceiro problema: nenhuma vai admitir a queda. Ela vai identificar que há algo errado, porque olha, eu entro, a gente estava aqui na porta da igreja. Aí eu estava aqui o casal, Davi e a esposa e o outro rapaz. A gente chegou junto. Se não entra aqui no carro, vamos dar uma passeada aqui pela cidade até chegar alguém para abrir. Por que a gente fez isso? Por causa da violência. Então é impossível você olhar para esse mundo e não perceber que tem alguma coisa errada. Isso todo mundo vê. Tem gente morrendo, tem gente adoecendo, tem gente matando, tem gente sofrendo. Então, olhar e ver que está errado é óbvio. Talvez você mesmo olhe no espelho e veja, tem algo errado comigo. Agora a questão é: o que está errado? Nenhuma teoria secular admitirá a queda. Nenhuma teoria secular vai admitir os efeitos da queda. Aí é outro problema. Porque se o que temos hoje é decorrência disso, como é que eu vou tratar sem contemplar isso? Então eu tenho um problema de não identificar o homem como ele foi criado, sem imagem e semelhança, e nem o estado dele. Mas, irmãos, lembre que nós somos criados em imagem e semelhança de Deus. Então a gente tem um aspecto que é o aspecto de consertar coisas, criar e consertar coisas. Isso é reflexo da imagem de Deus em nós, tá? Porque lembre que nós somos criados para cultivar e guardar. Então, um homem, pode ser que nem convertido seja, que ele veja uma coisa quebrada e ele queira consertar. Que ele veja algo e queira criar. Por quê? Porque ele reflete a imagem de Deus nisso. Então, homens olham para homens quebrados, prestem atenção nisso, e querem consertar. Quando eles fazem isso, o que é que eles estão propondo? Uma redenção. Vou repetir. Homens criados à imagem e semelhança de Deus trazem em si, pela graça de Deus, ao ver coisas quebradas, o desejo de consertar. Ao ver necessidades, o desejo de criar. Quando ele olha para a humanidade e vê coisas quebradas, o que é que naturalmente brota dentro dele? Propor uma solução. Que proposta é esta? Uma proposta de redenção. Daí você tem essas teorias todas,
que vão tentar fazer a leitura do homem, vão tentar entender o problema do homem e vão tentar dar uma solução para o problema do homem. Cada teoria apresentará uma perspectiva nesse sentido. Lembre que no início eu falei que fosse falar de psicologia, a gente teria dificuldade de quê? De dizer qual, porque são muitas. Porque são várias pessoas que estão olhando para o homem e propondo o quê? Soluções para consertar o homem. Só que tem um detalhe. Qual é a única solução que pode resolver o problema do homem? Qual? Porque não é a vergonha do Evangelho. Porque o quê? O poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então, ainda que a gente tenha a boa vontade de alguns, o esforço, e por vezes até a sinceridade, mas nenhuma teoria solucionará o problema humano. Pastor, e o que elas podem fazer? No máximo, um paliativo. Aí eu digo, pastor, mas na situação que eu estou, se eu tivesse um paliativo, eu digo a verdade. É possível que esse paliativo te ajude temporariamente, mas eu posso te garantir que mais adiante você vai precisar de outro, de outro, de outro, de outro, de outro. E você vai ficar acabando refém disso. Então eu preciso ter esta perspectiva quando analiso. Para além disso, por favor, tomei esse cuidado. É que quando nós vamos tratar as questões relativas ao homem, quando elas não têm uma origem fisiológica comprovada, finalmente elas vão desembocar em um problema, os efeitos da queda. E nesse sentido, nós temos aqui alguns problemas. O primeiro deles, quando alguém julga que estes efeitos são em função do outro. E aí ele coloca a culpa no pai, ele é doente porque a sociedade o machucou, ele foi maltratado pelos pais, os professores não foram adequados. Ou então eu estabeleço um modelo médico de abordagem, aí eu classifico ele como um doente, como tal, ele não é responsável pelos seus atos. Então essas abordagens, elas trazem prejuízo no cuidado que nós damos às pessoas. E aí incorre uma questão, que é o item chamado saúde mental. Eu não vou ler aqui para vocês, porque é um pouco extenso, mas depois você procura aí na Organização Mundial de Saúde, o que é saúde mental, qual é o conceito de saúde, qual é o conceito de saúde mental. Você vai ver que é um conjunto de fatores para que a pessoa possa viver adequadamente. Em síntese, é isto. Aí me diga uma coisa, tem um menino caído. Como é que a pessoa vai viver bem? Quem é o saudável se todos pecarem? Quem é o saudável? Vocês já leram o analista do projeto? Já leram esse livro? Depois, por curiosidade, vocês leiam e descubram lá que é uma evolução. Não tem. Então, qual é o risco? É de que, ao adotarmos uma teoria secular para resolver os problemas humanos, nós estejamos abraçando uma teoria que não concebe o homem como criado em imagem e semelhança de Deus, não concebe um homem morto sem delitos e pecados por conta do efeito da queda, e vai propor uma redenção que não é de Cristo para resolver os problemas que decorreram no pecado. Isso é um grande problema. Porque ao invés de estar tornando essa pessoa um discípulo de Cristo, eu posso estar tornando ele discípulo de um teólogo que não morreu na cruz por ele. Dito isto, irmãos, a gente precisa agora considerar algumas coisas importantes na prática. Todas as vezes que nós vamos falar de aconselhamento bíblico, nós vamos entender que este aconselhamento, que é baseado na palavra de Deus, ele fixa valores morais. Então ele não vai partir
da ideia de desculpar o homem, mas de mostrar a ele que ele tem uma responsabilidade diante do Senhor. Então, grave bem isso. Todo aconselhamento bíblico, ele é pautado na fixação de valores o quê? Morais. As teorias seculares, elas podem apontar isso em algum momento, mas finalmente não seguirão o mesmo parâmetro estabelecido por Deus. A outra coisa importante que você precisa lembrar é que essas teorias, elas são, portanto, impotentes para qualquer mudança, olha bem, significativa. Veja o qualificador. Qualquer mudança, o quê? Significativa. Pastor, ela pode dar uma mudança? Pode. Mas será significativa? Não. Pastor, e o que é uma mudança significativa? É uma mudança que atinge o quê? Os motivos do coração. É aquela mudança que atinge o mais íntimo do meu ser. Não é apenas uma mudança exterior, comportamental, mas é uma mudança que atinge os motivos e por isso modela o quê? O comportamento. E a outra coisa importante que a gente tem que entender, irmãos, é que eu não posso entregar o cuidado da alma para aqueles que não podem ser guias de alma, porque senão serão guias cegos, guiando outros cegos. E esta é a linguagem que Deus usa para nós. Por favor, abra sua Bíblia agora em Hebreus, capítulo 13, verso de número 7 e 17. Hebreus 13, 7 e 17. Diz assim, olha: lembrai-vos dos vossos guias, os quais vos pregaram a palavra de Deus, considerando atentamente o fim da sua vida, e imitai a fé que tiveram. Quero destacar aqui o aspecto de guia, que guia o povo segundo a palavra. Agora veja, verso 17: obedecei aos vossos guias e sede submissos para com eles, pois velam por vossa alma, como quem deve prestar contas, para que façam isto com alegria e não gemendo, porque isso não aproveita a vós outros. Então, os líderes aqui da igreja são chamados a atenção no sentido de que eles cuidem das almas. E tomando a base da definição de psicologia, você vai ver que seria o cuidado da mente ou da alma, que seria a tradução para aquela palavra que originalmente dá-nos este termo, psicologia. Estuda a psique, estuda a alma, dos processos mentais que se mostram através dos comportamentos humanos. Então, quando eu tomo o aconselhamento e faço isso comparando com as teorias seculares, eu estou, de fato, ao adotar o aconselhamento, usando algo que é infinitamente superior a qualquer proposta humana de cuidado da alma. Está claro isso aqui? Bom, caminhando aqui para um outro ponto importante que nós precisamos considerar, eu queria dizer penúltimo, né? Pastor, então, já que eu tenho essa proposta aqui, que é do aconselhamento nesses termos, e também da psicologia nesses termos, o que é que eu deveria então fazer como crente? Essa é uma pergunta. Como é que eu faço? Porque, por exemplo, se você for fazer um teste para tirar a carteira de motorista, você vai ter que fazer um psicoteste. E se você não passar, não é verdade? Você vai ficar ali sem condições de tirar sua carteira. Se você for entrar no seminário da Igreja Presbiteriana do Brasil, você vai fazer também. Vai ter que apresentar um laudo de sanidade física e mental, para saber se não é doido. Agora eu digo isso para os alunos lá, eu digo, rapaz, de fato, eu não sei como é que vocês entraram, porque para ser pastor tem que ser doido. Quem vai querer uma obra dessa? Então, irmãos, como é que a gente vai interagir com isso? Como é que a gente vai interagir com irmãos que são irmãos crentes? Não estou dizendo que não sejam, mas que entram e ingressam na faculdade para estudar esses assuntos. Faz um curso de psicologia,
Será que ele perdeu a salvação por isso? Não, a salvação depende do decreto da eleição, não do curso que você escolheu para fazer. Então, como é que a gente interage com essas coisas? Eu quero dar aqui alguns conselhos, tá bom? Primeiro conselho: busque em Deus a graça de ser bem pastoreado, de encontrar alguém que cuide da sua alma como Deus ordenou que cuidasse. Faça isso. Boa parte das dificuldades que nós temos é porque as pessoas dizem não encontrar o cuidado esperado onde deveriam encontrar. Isso é triste, mas é uma realidade. E quando eu digo isso, eu não estou falando da disponibilidade do pastor de fazer, mas estou falando da capacidade. E aqui eu não estou promovendo a cultura de especialista, tem que ser um conselheiro para me aconselhar. Não, eu estou falando da preparação teológica. E isso envolve também a área de cuidado pastoral. Então, busque isto. Eu sei que é difícil, mas tem muita gente em aflição que não tem buscado isto. Vá conversar com o seu pastor. Mostre para ele a situação. Se ele não tem capacidade de fazê-lo, em consonância com ele, busque uma ajuda de um outro que esteja apto para fazê-lo. Não há demérito nisso. Mas não entregue o cuidado da sua alma a quem não pode cuidar da sua alma. Não entregue o cuidado da sua alma a quem não vai ter um padrão moral bíblico. Isso é um risco muito grande. Muito grande. O primeiro conselho é esse: use os recursos que Deus lhe deu. Segundo recurso, ou segundo conselho: se porventura você está numa aflição grande e você iniciou, esse tratamento ou acompanhamento, como queira, valendo-se dessas correntes, tenha todo cuidado. Por quê? Pelos princípios que eu já mostrei para você. A questão não é fazer você se sentir bem, é fazer de você uma pessoa mais santa. Isso implica em acudir você nas aflições mais profundas da sua alma. Você acha que um crente pode ficar doido? Você acha que alguém exposto a uma aflição grande, que ela não sabe o que fazer, ela pode surtar? Sair correndo no meio da rua, gritar? Nunca viram isso, né? Nem queira. Não pode. E como pode? Mas eu posso lhe garantir que Deus tem cuidado com isso. Eu não estou falando daquelas demandas que fisiologicamente são comprovadas. Eu não estou falando dessa. Mas estou falando daquela aflição que vem ao seu coração, que pode lhe desnortear completamente. Os seus pensamentos podem ficar turbados. Como, por exemplo, que temos, por favor, abra a sua Bíblia, em Deuteronômio, capítulo 28. Nessa sessão você tem pronunciamento de bênçãos e maldições da aliança para o povo de Israel. E quando Deus faz isso, Ele está mostrando assim: toda vez que você desobedece a Deus, você vai sofrer. Deus tem misericórdia e pode lhe restaurar. Dentre os sofrimentos apresentados, que são vários aqui, a lista é grande, mas no verso 28 você tem aí alguns que eu queria que você prestasse bem atenção. É o seguinte, olha: virá como castigo sobre os desobedientes, tá? Podem ler, por favor. O Senhor te ferirá com o quê? Com loucura, com cegueira e com perturbação do o que é espírito. isso?
Você acha que uma pessoa que se afunda em uma condição difícil, ela não fica com o espírito perturbado? Lembra que na Bíblia espiritual e alma são a mesma coisa. Então é possível assim que você tenha dificuldades tão grandes que você chega a um estado desse. Que loucura mesmo. Isso é para nos mostrar que nestas condições Deus também tinha um cuidado especial para o seu. Volto a dizer, não estou falando daqueles casos que são fisiologicamente comprovados. Dizer o conselho que eu já te dar. Eu sei que é difícil viver num mundo que é psicologizado, fugir dessa realidade. Mas eu quero lhe aconselhar a você estudar com maior profundidade, não somente a sua Bíblia, mas como ajudar o outro segundo a Escritura. Como é que eu posso dizer que esse remédio não presta, me permita a comparação, e aqui não estou agindo de modo depreciativo, mas a comparação, se eu não usei? E aqui eu não estou sendo adotando o pragmatismo, estou sendo pragmático mesmo. Você não usou, não fez uso dela, como é que vai ser? Então eu já digo que não presta, mas como nós estamos nessa sociedade que é altamente psicologizada, o que é mais comum? Problemas de espírito manda para o pastor, problemas do corpo manda para o médico, e da alma manda para o especialista que vai cuidar da sua alma. E você começa a fazer um bocado de tratamento, podendo ser atendido por alguém que conhecesse o seu estado como Deus conhece pela palavra do Senhor. Então nós temos essas dificuldades postas, esses conselhos dados, e eu quero finalizar esta minha fala dizendo o seguinte: me deu 50 minutos, não foi? Já tem isso aí? Pronto. Quero finalizar dizendo o seguinte: experiência pessoal, ela não é norteador para ninguém, ela não pode ser um princípio de vida, mas particularmente eu fui desafiado a fazer o que eu estou afirmando para vocês hoje. Quando eu era estudante, né, eu tinha o desejo de ajudar pessoas, e eu imaginava o seguinte: quando eu terminar, eu vou fazer um curso nessa área de cuidar de pessoas para poder assisti-las. E pensando sobre isso, entrei na biblioteca e comecei a ler uma série de livros. Um livro para mim foi extremamente desafiador. Na época, ele tinha já mais ou menos uns 20 anos que tinha sido publicado, 25 anos, aqui no Brasil. E eu li esse livro e eu fui despertado a estudar o homem pela palavra. E eu posso lhe garantir, meu irmão, foi a melhor coisa que Deus fez na minha vida do ponto de vista pastoral. Poder entender como assistir as ovelhas de Cristo, fazendo uso dos recursos de Deus para cuidar deles. Não há coisa melhor. Por quê? Aí eu volto ao princípio. Porque o Evangelho é o poder de Deus. Não há nada mais poderoso para restaurar a alma de alguém do que o poder do Espírito segundo a palavra. Nada. Como que em sã consciência eu trocaria isto por outra coisa? O que eu não consigo fazer? Então eu sei que é difícil, é um terreno complicado, há muitos interesses de todas as partes. Mas fique com o Evangelho. Esse é o poder de Deus. Não há nada que seja tão suficiente quanto esta palavra. E ela vai modelar seu ser, ela vai estabilizar a sua alma, vai tirar a sua ansiedade, sua variação de humor, seus medos. Ele tem poder para fazer isso que tem feito hoje. Agora, finalmente, há uma condição de confiança.
precisa entender e crer. Porque senão você vai ficar flutuando segundo essas âncoras flutuantes, que são as teorias seculares. Deus tem misericórdia da sua vida, te abençoe, faça você compreender, aprender e praticar. E certamente é muito bom. Deus te abençoe. Amém. O Davi me passou umas perguntinhas aí, né? Então vamos a elas. Foi aberto no Instagram, no início da semana, uma caixinha para que as pessoas pudessem fazer perguntas ao pastor. Eu vou repassar agora para eles a respondê-las, mas também vou abrir agora para quem quiser fazer perguntas diretamente a ele. Eu trouxe uns papeizinhos e canetas para quem quiser fazer alguma pergunta a ele. Eu só levantar a mão que eu vou onde você está e me entrego a caneta do papel. Enquanto ele, aí você vai dar a pergunta enquanto ele vai respondendo assim. Isso. Como o aconselhamento bíblico lida com sujeitos diagnosticados com transtornos mentais? Exemplo, esquizofrenia, transtorno bipolar, transtorno obsessivo compulsivo. Bom, a primeira coisa é que quando a gente toma essa pergunta em nossas mãos, nós já vemos que a própria pergunta já está recheada de conceito secular. Eu não estou dizendo que estou lhe condenando por isso, eu só estou mostrando como a sua mente já está impregnada disso. Ok? Então, por exemplo, um transtorno mental. O que é a ideia de transtorno? Como é que eu posso qualificar o que é um transtorno? Se você tiver curiosidade, abra seu celular aí e procure a definição de transtorno. É sério? Pode procurar. Agora você tem transtorno mental. Então, o que nós temos aqui, a primeira coisa, colocando em termos corretos e bíblicos, é que o transtorno mental estaria para, e aqui eu estou usando uma linguagem bem rudimentar, para os efeitos da queda. Estado de pecado, estado de miséria. O pecado nos afetou tão profundamente que não somente a nossa parte física, material, mas também a nossa parte imaterial foi afetada. A nossa alma também está afetada. Nossa forma de pensar está afetada. E nós não somos tão ruins quanto poderíamos ser, por graça de Deus, que pelo seu Espírito retém o mal. Então, meu filho, eu queria dar um aviso, né? Eu sinto lhe dizer, mas todos nós já nascemos com transtornos. Porque todos nós já fomos afetados pelo pecado. Só não manifestamos. Ainda. Mas quando você nasceu, você era perfeitinho, né, bonitinho, durante a sua vida você teve algum problema que lhe deixou com algum transtorno? Então esse é um ponto. Então a Bíblia pode lidar com isso, entendendo que todos têm, não é, o efeito da queda em si. Esse é um ponto. Inclusive de dificuldades da ordem da mente, que é fisiológica, má formação, ou funcionamento dela, ou na alma. Você pode ter. No caso de, agora, transtornos específicos, esquizofrenia é comportamento esquisito. Você tem comportamento esquisito? Pastor, mas é tão esquisito que foge do normal. É anormal. Aí vem outra pergunta: e quem estabeleceu o normal? Então eu preciso pensar sobre isso. O normal foi padronizado. Por quem? Então tem aquelas coisas que eu não deveria fazer naturalmente. Por exemplo, eu não devo ficar revirando na lama. Porque isso não seria realmente o quê? Normal. Mas quem tem um comportamento pode gostar de revirar na lama. Como é que a gente vai tratar isso? Mostrando a ele que ele não foi criado para aquela condição. Entender o porquê do que está acontecendo. E então
dar a prescrição bíblica, né, um encaminhamento sobre como lidar com aquela situação. Como é que eu lidaria com o bipolar? O bipolar é variação de humor. Uma hora está muito triste, outra hora está em euforia. Geralmente dá acidite. Não é? Mas para perguntar, o que é que te deixa profundamente triste e o que é que te deixa extremamente alegre? Essa variação é química? Está tendo alguma variação química dentro de você? O que está acontecendo? Então você vai ter pessoas que vão lidar com profunda tristeza e profunda alegria, ou grande alegria. Mas a Bíblia também fala disso. Você tem obras da carne, você tem o quê? Fruto do Espírito. Então eu preciso entender o porquê que essa pessoa está oscilando. E aí eu vou perguntar, né, no acompanhamento, o que deixa ela profundamente triste, o que deixa ela alegre, o que aconteceu, tem algum evento? E você vai entender e vai perceber a raiz, quer seja dessa euforia, quer seja dessa profunda tristeza. Ok? E o outro, que é o obsessivo compulsivo. Aí entra a compulsão por um bocado de coisa, não é? Por comida, por comprar, por vender, por ajuntar. Então, cada uma destas coisas tem uma perspectiva bíblica que pode ser apresentada. Eu costumo dizer que nós não temos um manual diagnóstico nos termos seculares, mas os nossos pais reformadores fizeram. Basta ler as perguntas do catecismo e ver o desdobramento dos pecados proibidos e dos deveres exigidos. E você vai ver lá uma série desses fatores postos lá. Por exemplo, você conhece alguém que tem compulsão por tomar remédio? Sabia que isso está no catecismo? Que foi feito no século XVI? Perdão, XVII? Sabia? Pedir comida, também está lá. E o que dizer? Então, para cada caso desse, tem uma abordagem. Agora eu quero dizer uma coisa. Lembre que eu falei que o aconselhamento nem sempre é o mais confortável. Ele pode trazer dor. Qual a dor? De enfrentar quem de fato você é. Se descobrir do modo como você nunca viu. Você vai ter que admitir isso. E isso é ruim para o homem, né? Porque ele não quer ser confrontado. Então é mais cômodo para mim admitir uma enfermidade do que enfrentar o pecado. Segunda pergunta. O cristão pode fazer terapia e não fazer aconselhamento bíblico? Tem um bocado fazendo. Poder você pode um bocado de coisa. A questão é saber se você deve. Mas o que é que eu digo lá? Olha, eu vou falar agora de uma particularidade, tá? Mas não é minha nem de nenhuma situação. Né? O que tem acontecido? Algumas pessoas vão ao psiquiatra e o psiquiatra diz para ela assim: procure um acompanhamento, uma terapia. Aí eu digo para a pessoa: qual ele indicou? Eu disse: não, que eu procurasse uma para cuidar dessa parte aqui que está ruim. Então eu tenho recebido muitas pessoas que chegam lá, algumas não são crentes, para fazer uma terapia com o pastor. Eu não sou terapeuta, eu não sou psicólogo, eu não se diga, né? Mas eu digo que eu posso fazer algo com você, segundo a Escritura. Então eu não aconselharia que um cristão fosse para isso, porque ela deve ter na sua igreja alguém que a acompanhe nessa área. Esse é o meu conselho. Agora você tem responsabilidade sobre a sua atitude. Não vou lhe proibir dizer assim: você perdeu a sua alça. Não, para isso. Agora eu posso dizer que não há nada melhor, mais poderoso do que o cuidado pastoral feito segundo a Escritura. A outra coisa,
O aconselhamento exclui totalmente a psicologia? Essa pergunta também ela não é adequada, porque quando eu comparo as duas coisas, ou eu estou reduzindo o aconselhamento ou sublimando a psicologia. Então, nesse sentido, não é que ele exclua, é que mostra a inutilidade. Aí você faz a opção. Você quer tomar um remedinho ou quer tomar uma coisa para resolver tudo? Vai escolher. Então a exclusão se dá por compreensão do que são as coisas. Se você compreender, você vai fazer a escolha correta. Ok? Porque nenhuma terapia secular ela tem propósitos e alvos estabelecidos por Deus. Nenhum. Vai fazer para você se sentir bem. E às vezes tem gente que vai se sentir bem pecando. E aí, como é que faz? Resolveu o problema? Como o cristão poderia ser um bom psicólogo? Tendo uma antropologia bíblica. Nós temos a psicologia, a bíblica, que é a visão do homem segundo Deus. Lembra que eu falei agora há pouco? As teorias seculares vão apresentar uma proposta sobre criação, uma proposta sobre problema, uma proposta de cura. Nós já temos isso na Bíblia. Quem é o homem, qual o problema dele e como consertar. Então, ele pode ser um bom psicólogo? Pode. Se ele fizer um bom curso de teologia bíblica, antropologia. Última pergunta. Apesar do psicólogo sofrer com viés humanista, é possível tirar proveito dela? Quais as bases de psicologia confrontam com o cristianismo? As bases já formei, né? Visão errada do homem, visão errada do problema do homem e visão errada sobre a cura do homem. Confrontou tudo, quebrou todas. Aí a pergunta é, eu posso usar alguma coisa delas? Olha, é possível que nessas teorias você tenha um reflexo de graça comum. Então toda a verdade é verdade de Deus nesse tipo. Portanto, se alguém observou alguma coisa e esta coisa é reflexo da verdade, e eu já estudei a verdade, então qual será a utilidade dela? Já me disse. Agora o que eu acho que está faltando? Seria bom dizer, né? Mais estudo da Bíblia no que diz respeito a compreender o homem. É um ser complexo. Não é fácil lidar com os caminhos do coração. Mas se você estudar, certamente Deus te conduzir. Você não precisará fazer uso dessas ferramentas. Essa é até colorida para passear. Tratar o autismo como psicólogo. Essa eu vou deixar para o final. Vou falar sobre isso. Tá bom? Tratar o autismo como psicólogo. Vou falar no final. A psicologia antibíblica, a secular é. Todas elas. Essa é a verdade. Visão errada do homem, visão errada do problema do homem e visão errada sobre consertar o homem. Tem alguma coisa dela que seja bíblica? Vamos lá. Vocês não chorem, viu? O diagnóstico de TOD. Sabe o que é TOD? Transtorno pós-dor desafiador. Tem respaldo bíblico? Tem. A queda. Só que na Bíblia não chama TOD, chama rebeldia. Aí eu pergunto, crianças nascem com TOD? Eu nasci em pecado. E em pecado me concedeu o quê? Mas você vai ver uma criança que é mais quietinha, comportada, e outra não é. Aí aquela nasceu com TOD e essa nasceu com TOD? Não, essa nasceu também, só não desenvolveu. Por graça de Deus, pelo lugar, talvez a educação do pai tenha refreado. Ok? E a própria inclinação dela acentuada para isso. Você já desafiou seu pai alguma vez?
Não precisa responder sem passar vergonha. Não, nunca fiz isso, nem na mente. Pois é, você já era tótico. Então, tem respaldo bíblico. É rebeldia mesmo. Obrigado de nada. Está aqui escrito obrigado pelo respaldo. Tá? Só um detalhe, tá? Na Escritura, quando o filho era desobediente, a ponto dos pais não controlarem, os pais pegavam esse filho, a mãe no braço e o filho no outro, e levavam à porta da cidade e entregavam para o juiz da cidade, dizendo: nós não estamos com condições de cuidar desse menino. E eles davam um jeito. Por que eu estou falando isso? Porque você pode ter um filho que seja dificílimo cuidar dele. Isso pode ter decorrido da sua irresponsabilidade, de não ter educado corretamente, ou até mesmo dessa inclinação acentuada dele para isso. Mas pode acontecer isso. E você vai pedir ajuda para cuidar desse menino. E a igreja tem que assistir. Então não é possível que isso aconteça. Lembre disso. Vamos lá. Já respondi essa? O conhecimento da psicologia tem alguma utilidade para o conselheiro bíblico? Já disse, se você estudar bem a Bíblia, você não precisará de outras teorias. Ok? Como se explica alguns casos em que a pessoa ficou curada de vícios em drogas, bebidas, só com psicoterapia e remédios psicotrópicos? A salvação ela não terá, porém, vive aparentemente bem na sociedade. É isso que eu disse, paliativo. Vai trazer um benefício social? Vai. Lembra, boas obras. Boas obras são somente aquelas que Deus ordena em sua palavra. Todavia, é possível que pessoas pratiquem obras boas, que vão trazer um benefício social. Ela vai dar uma cesta básica, ela vai dar um colchão para a pessoa dormir, vai dar uma roupa. Resolveu o problema dela? Resolveu. Mas resolveu o maior problema? Não. Eu quero trabalhar para resolver o problema todo, não o paliativo. Por isso que a igreja trabalha assistindo socialmente o exemplo dele e curando espiritualmente. Então, nesse sentido, é possível que alguém seja curado? Eu vou dizer, temporariamente. Porque geralmente, quando você diz que é curado do vício, você não troca, você não deixa apenas um vício, você troca ele por outro aceitável. Então eu parei de fumar, mas agora eu tomo um bocado de remédio para não fumar. Então eu parei de fumar o cigarro normal, eu estou cigando agora o elétrico. Eu parei de fumar, mas agora eu estou jogando. Eu parei de jogar e me embebedar, agora eu só consumo na internet, não vou mais para a rua. Não, não é isso. A cura tem que ser profunda, tem que ser do coração, como um todo, não é só uma parte. Se é para curar, é para curar tudo. Aquele que mentia não minta mais, aquele que roubava não roube mais, aquele que bebia não beba mais. Ele não troca um vício por outro, ele troca o vício por uma vida de santidade. Esse é o padrão bíblico. Prefiro este. Até a psicologia realizada por profissionais cristãos é indispensável. Essa aqui é uma outra coisa assim, né? Porque tem um monte de gente na igreja falando psicologia. Eu vou falar isso aqui e digo, qual é o meu primeiro problema? É se você vai fazer psicologia sem boa antropologia bíblica, sua visão vai ser modelada por homens e não por Deus. Primeiro problema. Segundo, é que nessa abordagem você vai assumir um compromisso junto ao seu conselho de que você não pode falar de Deus e das coisas de Deus em gabinete psicológico. Como é que você vai fazer? Você jurou que não pode fazer. Você vai fazer? Ah, não, porque quando fecha a porta, eu posso. Você está mentindo, né? Então você está precisando de aconselhamento também. Você prometeu uma coisa, está fazendo outra, prometeu que não podia cumprir. Então, irmãos, o que eu creio? É que você tem que ter muito cuidado ao fazer este uso. E eu não recomendaria. Porque você em algum momento vai ter que entrar
é uma contradição, ou vai ter que abandonar um ou outro. Como lidar com uma pessoa próxima ímpia, diagnosticada com borderline, né? Que não aceita o diagnóstico, nem precisa arrepender de seus pecados? Olha, pessoas ímpias precisam de evangelho. A primeira coisa que ela precisa é de Cristo. Enquanto ela não tiver uma visão correta sobre a sua condição, ela não dirá que precisa de ajuda. Infelizmente, essa é a realidade. Então, eu preciso primeiramente mostrar a ela que ela precisa de Cristo Jesus. E aí, depois, você vai ver quais são os sintomas que este diagnóstico está apresentando e tratá-lo segundo o Evangelho. Se precisar de ajuda médica, eu estou falando médica de ponto fisiológico, pode usar, sem nenhum problema, desde que bem orientado. Finalizando. Amém, obrigado. A parte fisiológica do cérebro ficou clara, mas pelo fato de o cérebro ainda ser uma zona em processo de pesquisa, como posso definir claramente um problema fisiológico? Boa pergunta. Quero indicar para vocês um livrinho, cujo título é A Culpa é do Cérebro. Anote aí. A Culpa é do Cérebro. E o outro livro é Descrições e Prescrições. Esses dois livros vão trabalhar esse tema do que a gente pode colocar como enquadramento de questão fisiológica e aquilo que não pode. Entendo, admito que muitos estudos têm sido feitos, mas lembro bem uma questão importantíssima. Ainda que haja alguma questão fisiológica, isso não torna a pessoa indesculpável. Ou melhor, desculpável. Porque você é responsável também pelo seu corpo, pelo que faz com ele. Então, mesmo que tenha alguma questão cerebral, ainda assim você é o quê? Responsável pelo que faz. Não deixa de ser responsável. Finalizou. Falta a última, da autismo. Irmãos, ontem eu conversava com um irmão, médico, e ele disse: "Pai, eu estou preocupado com a igreja, pelo número elevado de autistas." Aí ele disse: "Pastor, era o seguinte, ó, era ansiedade e depressão, carro-chefe. Hoje é TDAH e autismo. Aos montes. Muitos." Aí eu disse: "Rapaz, eu estou com algumas preocupações. Primeiro, eu admito que, como efeito da queda, é possível que você tenha pessoas que têm dificuldades em algumas áreas, de cognição. Eu não estou dizendo que isso é possível, não. É possível sim. Tá? A queda afetou a gente. Pois bem, mas pode ter pessoas que estão se aproveitando disso. Porque vocês sabem que autista hoje tem direito, né? Legalmente. Por exemplo, alguém poderia dizer o direito que ele tem? Estacionamento. O que mais? Prioridade na fila. Assistência financeira em alguns casos, para suporte. Não é? Desconto em carro. Fiquei sabendo dessa esses dias. Vou até pesquisar para ver se é verdade mesmo. Então, o que acontece? Você pode ter a realidade do problema em algumas crianças, mas você pode ter um exacerbado número de pessoas. Por quê? Porque se você tem muito diagnóstico, você vai precisar de mais clínica, de mais terapeuta, então acaba virando final comercial. Então tem que ter cuidado com isso. Outra coisa, eu disse para eles: "Rapaz, outra coisa que me preocupa é o que agora chamam de espectro autista." Eu digo: "Rapaz, o espectro era desse tamanho, mas agora o negócio está desse tamanho. Então quem não é vai descobrir que é. Porque são tantos itens colocados que daqui a pouco você também é autista.
chegar nisso? Então, de fato, eu admito, tem crianças que a dificuldade é visível. Visível. E para essas há necessidade de cuidado especial, inclusive da própria igreja. Agora, todo mundo é. Todo mundo tem déficit de atenção. Até onde isso vai parar? Assim sendo, eu acho que, com o cuidado necessário, e aí você procura um bom médico, falando no médico, que tenha uma especialização nesta área específica. Não sei se vocês sabem, mas um dos grandes nomes de autismo é da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Pelo menos 0 até bem pouco tempo. Estudo sobre isso, estou lendo, estou com o livro aí em casa lendo sobre isso para entender, porque está aparecendo na igreja, tem que saber o que é. Como é que eu vou ajudar esse pai? Como é que eu vou ajudar essa criança? Então tem que estudar. E logicamente que eu estudo, que eu leio o texto, mas eu tenho que acompanhar também o que a Bíblia me apresenta sobre isso. Não que a Bíblia fale de autismo, mas de questões que podem estar relacionadas com o cuidado. Então eu acho que a gente tem que dar esse cuidado, tem que acompanhar, mas com as restrições devidas, para não incorrer em outros erros, não sendo devidamente criterioso. Bom, não vejo dificuldade de fazer isso. Terapia ocupacional, né? Pode fazer atividades físicas, então um educador físico para acompanhar a criança, atividades lúdicas, pode fazer tudo isso. E tem um estudo de caso lá na igreja, depois eu conto a vocês que a pessoa disse que não fazia nada, e hoje a pessoa está noivando perto de casar, e não fazia nada. Então ela tem dificuldade? Tem. Mas como é que eu posso ter o evangelho potencializado que Deus deu para ela? Ah, a propósito, tira o carteira de motorista também. Não estranho se ela estiver dirigindo por aí. Mas disseram para ela o seguinte: essa menina, disseram com 11 anos, essa menina não vai fazer nada da vida, ela vai ficar completamente dependente da senhora no resto da vida. Hoje ela está noiva. Habilidade, graduou, acompanhamento pastoral, orientação aos pais, e Deus ajuda. Então eu creio no que eu estou dizendo, pela graça de Deus. Tá bom? Fechou? Obrigado. Deus abençoe. Se você tiver alguma necessidade particular, eu puder atender alguma dúvida, fala. Tem alguns livros, eu comecei até a trazer, para deixar mais muita coisa. Então, se você quiser depois alguma indicação de livro para você ler sobre essas coisas, eu posso passar para vocês. De repente eu volto até mando para o Davi, né? Tiro foto, mando e manda aí e coloco, faço para vocês. Tá bom?